Olá, sou Nils Fleging. Faz uns 12 anos por aí que eu trabalho com um assunto que eu chamo de transformação organizacional. Na época que eu cheguei a trabalhar com esse assunto, eu ainda morava em São Paulo. Eu morei uns 12 anos em São Paulo em tudo. E em 2002, mais ou menos, eu cheguei a encontrar um tópico na internet que se chamava de Beyond Budgeting. E como eu trabalhava na área financeira, eu achei instigante, pelo menos, contra-intuitivo também, até radical, esse tópico. Comecei a pesquisar mais e encontrei que tinha bastante razão essa pessoal que estava propondo na época 2002, 2001 por aí. Eles estavam propondo de liderar, governar organizações totalmente sem planejamento, sem orçamentos. Eu comecei a pesquisar, comecei a aderir a esse movimento Beyond Budgeting e me tornei um dos diretores desse movimento. Fui diretor do Beyond Budgeting Roundtable durante 5 anos. Comecei a escrever livros sobre o assunto. O primeiro saiu em 2003, em português saiu mais ou menos em 2006, por aí. E como esse assunto está relacionado com a questão de como motivar geeks? Bem, primeiramente, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos e trabalhando com transformação organizacional do comando e controle para o que eu hoje chamo de organização beta, organização Beyond Budgeting, se vocês quiserem, organização ágil. Uma das coisas que eu aprendi é que essa pergunta já está totalmente errada, evidentemente, acho que isso é óbvio para a maior parte de vocês. Como motivar geeks já não é a pergunta certa, porque a pergunta certa é como não desmotivar equipes. E equipes podem estar compostas de geeks ou não geeks, isso não importa muito, né? Porque geeks, no final das contas, acho que são seres humanos também. Então, uma das primeiras conclusões que quero compartilhar é, claro que a solução para criar organizações ágeis, para criar organizações melhores, mais eficazes, e não de comando e controle, é de entender a organização como não motivante. Ela não precisa motivar, ninguém precisa motivar ninguém. E tampouco, também o segundo elemento da fórmula é se queremos criar a organização ágil, é exatamente como criar e tratar equipes ágeis de desenvolvimento de software, etc. O indivíduo, claro que é importante, evidente, mas a organização não deve se preocupar com a melhoria do indivíduo, sim com a criação de condições de autogovernança para equipes. Quer dizer, em comando e controle a gente tenta motivar indivíduos, sejam elas geeks ou não geeks. Na organização ágil, a gente precisa focar no equipe e não no indivíduo. Então, a questão como motivar geeks, de certo modo, é do mundo velho de comando e controle. A resposta melhor, a pergunta melhor é como criar a organização que empodera equipes inteiras compostas por geeks ou não geeks. E como não desmotivar essas equipes, como não desmotivar as pessoas. E parte das condições que precisamos criar para ter organizações mais ágeis é de eliminar certas coisas. E isso tem sido um dos focos do meu trabalho dos anos 2002 até 2010, por aí. É claro que se criemos, estamos falando aqui do mesmo movimento da migração, como é da migração do Waterfall para o Agile ou Scrum. Organizacionalmente, se queremos mudar do comando e controle para o Beta ou Beyond Budgeting, a organização Agile, precisamos eliminar certas coisas. E algumas das coisas que precisamos colocar no lixo histórico do mundo da gestão são coisas como metas individuais, incentivos individuais, medição de desempenho individual, porque o desempenho individual não existe, na verdade. Qualquer tipo de meta fixa, qualquer tipo de orçamento, qualquer tipo de rateio ou alocação organizacional, ou a gestão de custos precisa ir no lixo. Precisamos também mudar sistemas de remuneração,
eliminando incentivos e bonificações e migrando para sistemas de participação nos resultados ou participação nas ações. Precisamos, de certo modo, eliminar também regras de gestão, muitas regras de gestão. Precisamos eliminar a nossa ideia de que podemos controlar organizações por processos, que muitas vezes não podemos. E toda essa eliminação de barreiras à autogestão precisa ser preparada por questões de pensamento. E nisso é que eu quero focar alguns minutos também. Precisamos entender duas circunstâncias chaves para criar organizações mais ágeis, para não desmotivar equipes de alto desempenho. E esses dois fundamentos são, primeiro, pessoas não podem ser motivadas jamais. Elas não são teoria X, elas são teoria Y. Isso significa que gente não pode e nem precisa ser motivada. A motivação é intrínseca ao ser humano. Isso tem sido um dos assuntos das minhas palestras desde sempre. Quer dizer, o ser humano já está motivado no ambiente de trabalho, no trabalho. A gente não precisa motivar ninguém. O que motiva é o nosso desejo de realizar nossos potenciais. Quer dizer, todo e qualquer tipo de intervenção que tenta motivar ou manipular comportamentos, isso nós precisamos que eliminar nas nossas organizações. E o segundo raiz, isso é a questão da motivação, que precisamos entender. Nós precisamos atualizar nosso entendimento da natureza humana. O segundo elemento é entender que o complicado é diferente do complexo. E no mundo do complicado, as coisas podem ser controladas, governadas, planejadas, estruturadas, analisadas e depois controladas novamente. Seres humanos não são controláveis por fora, como uma máquina, como um software. Uma máquina pode ser controlada por fora, pode ser governada e gestionada. O ser humano, ou uma organização, ou uma equipe, ela é complexa, ela é viva, as interações das partes mudam a toda hora. Um sistema complexo como o ser humano, ou uma equipe, ou uma organização, não pode ser controlada por fora. Quer dizer, com métodos como regras, processos e governança rígida, metas fixas, a gente não pode governar organizações simplesmente. Se tem um elemento de complexidade de vivo dentro da organização. É claro que toda e qualquer equipe, organização tem um elemento vivo, ou como a gente chama isso agora de um elemento vermelho. O complicado é o mundo, é o domínio do azul, o complexo é o domínio do vermelho. E se temos vermelho dentro da organização, se temos vermelho dentro da criação de valor, se temos vermelho dentro dos problemas que enfrentamos nas organizações no trabalho, então não podemos tratar esses problemas vermelhos com ferramentas azuis, como o planejamento, o waterfall, a programação, a regra. Tratando problemas vermelhos com soluções ou ferramentas azuis é estúpido. É uma burrice, é uma balela, vamos dizer. Por isso, muitas das coisas que precisamos mudar nas nossas organizações é deixar de utilizar ferramentas azuis complicadas, onde enfrentamos problemas vermelhos complexos. Um belo exemplo que eu já mencionei é a orçamentação. Não podemos orçar coisas que têm um elemento vermelho, complexo e vivo. Não faz sentido planejar coisas para frente que não podem ser planejadas. Por exemplo, o tempo não pode ser planejado e programado, portanto, tentar prever o tempo da semana que vem, ou de um mês para trás, para frente. Isso é totalmente impossível, a gente entende isso. Nas organizações, a gente finge que sim podemos controlar, que a organização é uma máquina, que uma organização é do domínio azul, o que não é. Portanto, certas ferramentas, certas questões, certas soluções organizacionais, como a gestão de projetos, como o waterfall, como a orçamentação, como o management by objectives, como
definição e de metas individuais, coisas assim precisam ser colocadas no museu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem dois princípios fundamentais que precisamos entender para criar organizações mais ágeis. Gente é motivada, não pode ser motivada, só pode ser desmotivada por fora. E organizações, hoje em dia, não mais como na era industrial, organizações hoje em dia são, fundamentalmente, tem uma grande parte do domínio vermelho. Elas são vivas, trabalho em equipes hoje cheio de surpresas que enfrentamos, os problemas que enfrentamos são vermelhos. Precisamos, portanto, usar approaches, ferramentas vermelhas também. Se falharmos a tratar problemas vermelhos com métodos vermelhos, então vamos falhar também em criar agilidade e organizações eficazes. Muito obrigado.